capítulo 9 de Marcos, versículo 2. Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 13. Glória a Deus. Amém? Capítulo 9, do versículo 2 ao 13. Todos acharam? Quero que você acompanhe juntamente comigo, para que você possa ter uma compreensão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? 6 dias depois, tomou Jesus consigo. A quem Jesus tomou consigo? A Pedro, e a Tiago, e a João. E os levou à parte a sós. Amém? Primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: por que Jesus, tendo 12 discípulos, só levou Pedro, Tiago e João? Perguntei isso para o senhor. Você saberia me explicar por que Jesus, tendo 12 discípulos, só levou Pedro, Tiago e João? Por que ele não levou os 12? Por que ele não colocou os 12 naquele lugar? E só levou Pedro, Tiago e João? Responde assim para o Senhor, por favor, Senhor. Para entrar no Santo dos Santos e para ver mistérios de Deus, precisa estar preparado. Mas pastor, os outros não estavam preparados? Não. Vocês vão ver, por exemplo, mais tarde aqui, uma recomendação de Jesus, quando ele desce do monte. Ele diz para eles: não conte isso a ninguém, até que eu seja ressuscitado. Eles nem sabiam o que era a ressurreição. Eles viviam no meio dos saduceus, que eram contra, eles não aceitavam, eles ignoravam quem falava de ressurreição. Isso não existe, isso é balela. E agora Jesus veio com essa história de ressurreição. Mas ali o Senhor pega Pedro, Tiago e João. Vocês já ouviram, por exemplo, uma situação? Olha, na igreja hoje, com tanta chuva, nós vamos ter só Pedro, Tiago e João. Por que isso? Porque essa situação se tornou então aparente para todo mundo. Porque, amados, quando nós compreendemos os propósitos de Deus, quando nós compreendemos o que Deus vai fazer na nossa vida, nós não largamos Deus. Diga assim, Senhor: quando eu entendo os propósitos, eu não largo Deus por nada. E era isso que estava acontecendo com Pedro, Tiago e João. Eles estavam sendo preparados a não largar Deus por nada. Por isso que eles foram levados ao sobrenatural de Deus. Aí vocês vejam, por exemplo, qual foi a trajetória de Pedro, ou até mesmo de Tiago. O que aconteceu com Tiago? Tiago foi o primeiro apóstolo a ser preso.
depois da morte de Jesus. E foi o primeiro a ser degolado, cortado o pescoço dele. Um homem natural, que vive das coisas naturais, não estaria sujeito a essa situação. Vocês estão entendendo? O homem natural não está sujeito. Por que ele não está sujeito? Porque qualquer coisinha ele já estoura, já pula para fora. Então o homem natural não está preparado para o sobrenatural de Deus. Então Jesus pegou quem? Pedro, Tiago e João. Pedro, ele morreu de que maneira? Ele recebeu todas as chibatadas que Jesus tomou. Ele foi pendurado na cruz do Calvário também. Só que ele pediu: olha, o Carrasco, por favor, eu não sou digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Aí o Carrasco disse: pode deixar que eu vou dar um jeito. E colocou a cruz de Pedro de cabeça para baixo. Então, quando vocês veem aquele símbolo, que eles dizem que é o símbolo da paz, vocês já viram aquela roda e um símbolo assim, ó, com dois lados? Aquele símbolo é um símbolo da nova era, que é uma gozação com a morte de Pedro. É uma cruz com os braços quebrados, eles dizem, porque Pedro foi morto de cabeça para baixo. Da cruz, mas de cabeça para baixo. E João? O que aconteceu com João? João, havia algo muito mais especial para João. Quando os discípulos estão pescando e Jesus vem e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque Pedro precisava ele ter uma situação de negação em cima daquilo que ele havia negado. Então precisava que ele pudesse estar posicionando espiritualmente a sua situação que Pedro havia negado. Pedro tinha saído do sobrenatural de Deus, ele tinha visto o sobrenatural de Deus, mas ficou com medo da morte. E aquele que vê o sobrenatural de Deus não tem medo da morte. Aquele que experimenta entrar no Santo dos Santos é diferente. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Então, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles saem de uma situação do natural e vai para o sobrenatural de Deus. Então, o homem natural nunca vai compreender o que está acontecendo com aquele que está sendo, que foi, o que está sendo batizado, o que está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. É fora da sua compreensão. Ele pode até ter uma ideia, mas ainda não viveu. E quando nós ainda não vivemos, nós precisamos não ser acomodados com a nossa situação. Nós precisamos querer viver o sobrenatural de Deus. E aqui Jesus então leva Pedro, Tiago e João para ver essa sobrenaturalidade. Porque não era qualquer um que poderia ver o que eles iriam ver e continuar da mesma maneira. Veja que ele levou-os à parte, sós, em um alto monte. Essa transfiguração, e ali a palavra fala, ele foi transfigurado diante deles. Essa transfiguração é o que? Nada mais do que uma mudança de aparência. Jesus ali se revelou a ele o que Jesus era verdadeiramente.
Eles conheciam Jesus pelo que via, da maneira que enxergavam, como nós estamos nos enxergando aqui. Mas se de repente algum de nós brilhar como uma grande estrela e a nossa roupa resplandecer, de modo que vocês tenham que colocar a mão na frente porque não consigam enxergar de tão branca que é, o que vocês fariam? Vamos ver o versículo seguinte: suas roupas se tornaram brancas, de um branco como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Nenhum lavadeiro. Aí você fala: não, pastor, olha, se a gente colocar uma cândida aqui, um clorozinho, isso aqui vai ficar branquinho. Mas esse branco aqui, o Senhor já está definindo que nenhum lavadeiro no mundo conseguiria deixar a roupa de Jesus branca como ela ficou. Então é um branco, diga assim para o seu irmão, é um branco que ainda eu não conheço, porque ainda não entrei no sobrenatural. Eu posso até imaginar como seja, eu posso até fazer uma ideia de como seja, mas quantos aqui já conseguiram olhar para o sol, o seu esplendor? Dá para olhar? Não dá? E nós estamos a milhões de anos-luz do sol. O sol está distante a milhões de anos. Se uma estrela, nós olhamos ela e achamos aquela estrela muito bonita, muito reluzente, imagine como que não era a roupa de Jesus naquele momento. Comece a imaginar, ainda que nós não consigamos, mas comece a imaginar. Versículo 4. E resplandecer, e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Amados, quando nós aqui lemos que Elias e Moisés apareceram com Jesus, e começaram a conversar com Jesus, nós precisamos entender que Elias não morreu, ele foi transladado. Moisés, quem fez o velório dele foi o próprio Deus, ninguém viu ele morrer. Ainda que está escrito na palavra que ele morreu. Tá certo? A palavra está lá escrito lá quando Jesus, o próprio Deus fala para Josué: até quando você vai chorar por Elias, por Moisés? Moisés já é morto. Bem? Então nós temos esse conhecimento, mas Deus, que é o Deus da ressurreição, Ele já estava trazendo àqueles irmãos a revelação de que Ele poderia tanto levar quanto trazer. Quando o Senhor fala lá em Apocalipse sobre duas testemunhas, há muitos teólogos que dizem que essas duas testemunhas que virão é Elias e Moisés. Alguns outros discordam e dizem que é Elias e Enoque. Há algumas divergências disso. A escatologia, e a escatologia, nós precisamos entrar nesse processo da escatologia e precisa orar bastante,
para que Deus nos dê as revelações de acordo com o Espírito Santo de Deus, e não com o nosso entendimento. Então, amados, olha aqui que Deus está fazendo com aqueles 3 homens escolhidos para revelar a eles o sobrenatural. Você quer andar no sobrenatural de Deus? Olha para o seu irmão aí, não, o cara nele fala: você quer andar no sobrenatural de Deus? Te prepare, porque Deus te leva no sobrenatural. Mas você precisa se preparar, se posicionar para o sobrenatural. Aqueles que ficam pensando e preocupados no natural, ficam preocupados, por exemplo, o irmãozinho ali fez isso, o irmãozinho ali falou aquilo, o irmão lá, esse está no natural. Esses que ficam falando mal de outro irmão estão no natural. Esses que colocam os defeitos dos irmãos à vista estão no natural. Olha para o seu irmão e fala: sai do natural, vem do sobrenatural. O sobrenatural de Deus é ver coisas excelentes, é participar de coisas excelentes. Porque por isso que tem aquele hino, depois eu quero que você coloque aí, aquele que já entrou no Santo dos Santos. Não é igual, não é mais, nunca mais vai ser igual. Você já entrou no Santo dos Santos? Se você já entrou no Santo dos Santos, nunca mais você vai ser igual. Nunca mais. Agora, se você nunca entrou no Santo dos Santos, se você nunca experimentou as coisas do céu, desculpe a palavra, mas você é um boi ambulante, cheio de carne. Precisa ir para o primeiro açougue para vender tudo e começar a andar no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Não é em carne, lá em carne, irmãos, nem carne entra, nem sangue entra no reino dos céus. Não podemos estar presos na carne, não podemos estar presos no dia a dia, naquelas coisinhas daqui, coisinhas dali, e pé para cá, e pé para lá. Não perca tempo, diga para o seu irmão: não perca tempo. Tem coisa ligada, né? Versículo 5. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Pedro. Teve um surto. Pedro surtou. Ele não sabia o que ia fazer. Inclusive eu acho que no Evangelho de Lucas, que fala também nessa mensagem, fala exatamente isso, que os discípulos estavam perdidos. Estavam perdidos. Estavam meio atônitos. Então, quando pensou: é bom que nós estejamos aqui para fazer uma tenda. O sobrenatural não precisa de tenda. O sobrenatural, quando age, é para nós vivermos com Ele. Ele não precisa de um abrigo ou de nada. É sobrenatural. É aquilo que nós não dá para imaginar. É como nós ouvimos lá no congresso, quando o boi sobe na árvore e começa a assobiar igual um passarinho. Esse é o sobrenatural de Deus, irmãos. É quando nós começamos a ver as coisas acontecer e dizer assim: mas pelo amor de Deus, pastor, isso não é possível que aconteça, isso não é natural,
isso não consegue, eu não consigo enxergar isso de modo. É o sobrenatural de Deus que está agindo. E muita gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Às vezes uma pessoa, ela pode ser acometida por um câncer, e aí ele vai para o hospital e toma lá os remédios, quimioterapia e outras coisas mais, outras químicas, e é curado. Aí ele fala assim: eu fui no hospital e os remédios lá foram bons, e as coisas foram boas, e eu fiquei curado. E não está enxergando as mãos de Deus, porque muitos que vão lá e tomam quimioterapia e fazem todos os procedimentos que está fazendo, morrem. Mas você está vivo. Então houve uma ação de Deus aí, induzindo, fazendo com que aqueles remédios funcionassem no seu organismo. E nós precisamos entender o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus age, da forma como que Deus age. Não é porque eu tomei um remedinho que Deus não agiu, que Deus não fez nada. Não, Deus fez. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está executando. Só que nós precisamos, para entrar no sobrenatural de Deus, reconhecer as ações de Deus. Reconhecer o que Deus está fazendo. Deus não está trabalhando no nosso bem-estar. Deus está trabalhando. Versículo 6. Pois não sabia, olha aí, todo perdidão. Pois não sabia o que havia de, porque ficaram atemorizados. Então, na hora que ele surtou lá e viu que o negócio lá era demais para os olhos dele. Irmãos, antigamente, quando nós ainda não estávamos na prisão, a gente já tinha um livro que fala assim: quando eu entrar no céu, quero ver Abraão. Pediu ajuda já para os universitários? Não. Margarete sabe. Tudo que é inotivo a Margarete sabe. É velho. Laverei meu pai, laverei minha mãe, laverei Isaac e Jacó. Não lembro mais. Agora vocês imaginam, por exemplo, se naquela época de Pedro, Tiago e João, ele já cantasse isso: lá verei a Moisés, lá verei a Elias. E agora, estou vendo, está aqui na minha frente. Meu pai, eu vou fazer uma tenda. Vocês estão entendendo isso? Agora eu estou vendo. Que vontade talvez, né? Esses homens, porque Elias foi bem antes deles. Moisés então, meu Deus, foi bem mais. Só ouviram dizer dele, só ouviram falar dele. Agora, pergunta assim para o seu irmão: como foi que eles reconheceram que era Elias e Moisés? Eles nunca viram. Naquela época não tinha fotografia, não tinha Facebook. E aí? Pergunta aí para o seu irmão: como que eles reconheceram que era? Aquele que entra no sobrenatural, diga assim para o seu irmão: aquele que entra no sobrenatural, ele está em espírito e em verdade.
Não precisa que ninguém diga para ele quem é quem. O Espírito Santo de Deus intercede. O Espírito Santo de Deus comunica. O Espírito Santo de Deus faz nos conhecer. O Espírito Santo de Deus faz nos comunicar. Amados, você já teve alguém que você conversou com ele sobre Deus e de repente você parecia assim, mas eu conheço essa pessoa aqui há anos. Não conheci ele hoje, mas olha, uma amizade, já formamos uma amizade aqui, foi bom conversar com você, que gostoso, eu me senti assim à vontade. O que é que aconteceu aí? É o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, trazendo a comunhão, porque é o mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim, e a comunhão. A comunhão. Quantas pessoas já precisam ser crentes? Porque quando eu oro, o Espírito Santo de Deus me faz entender que aquela pessoa, o falar dela, é um falar diferenciado. Eles estavam ali atemorizados. Eles estavam tendo uma visão. Irmãos, quando Jesus aparece entrando no mar, o que eles falam? É um fantasma. Jesus fala, não, pode ficar quieto aí, que sou eu. Sou eu. E lá Pedro fala assim, se for o Senhor mesmo, deixa ele junto aí, para que eu possa crer. Pedro sempre foi meio lá e cá. Tinha surtos dele, né? Versículo 7. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouve. Eu estou com o seu irmão. Fala aí nesse versículo. Há uma ordem direta de Deus para você. A ele ouvir. Ou seja, como que eu vou dar ouvidos à voz do Senhor Jesus? Através do que? Ali, amados, olha, eles entraram no sobrenatural, conseguiram ver Moisés, conseguiram ver Elias, viram a glória de Deus estabelecida naquele lugar, ficaram atemorizados, colocaram seus joelhos no chão, o rosto no chão, não sei, porque quem fica atemorizado, como é que fica? Como é que fica quem fica atemorizado? Primeiro que eles sabiam que aquele que visse Deus morria. Então eu acredito, a Bíblia não está dizendo, eu acredito que eles colocaram o rosto em terra e tamparam bem o rosto para que não visse, porque pensando eles ver e morrer. Então eles não viram, ficaram atemorizados. E o que é que Jesus faz? A nuvem desce, cobre eles todos. É como essa fumacinha aqui que faz aqui, não quer dizer nada. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus descia no cume do monte, era uma fumaça espessa. Uma fumaça espessa, não dá para enxergar nada. Quem é que já foi no sítio? E já viu aquela neblina no sítio? A neblina no sítio, irmãos, às vezes quando chega a neblina lá, você está ali na casa, você não consegue ver a portaria. Você não consegue ver a portaria. O salão que está ali perto, você vê assim, mas você sabe que o salão está ali, está vendo a imagem. Mas quando é espesso, você quase não vê nada.
E você vê ainda a fumaça passando assim, ó, a neblina passando assim dentro daquela varanda da casa. Então, ali ainda não é espesso. Agora você imagina um lugar com uma fumaça ou com uma nuvem espessa. Por que Deus vinha e falava numa nuvem espessa? Para que ninguém olhasse diretamente. Então não dá para ver nada. E ali, o Senhor vem nessa nuvem e diz: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Aqui, nesse momento aqui, ele está dizendo: este é o meu filho amado, porque aí Marcos, eu acho que em Mateus ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ouvi, escutai. Fala assim para o seu irmão: fecha os teus ouvidos assim, amados. Olha, escuta o que Deus tem para falar para você. Escuta, porque é importante. Dê ouvido a que Deus está falando contigo. Sai do natural. Entra no sobrenatural de Deus. Porque lá tem coisas boas para você. Não é no natural que você vai ver a glória de Deus. Não é no natural que você vai subir de cargo. Não é no natural que você vai ter cargos elevados. Não é no natural que você vai galgar as bênçãos de Deus. Não é no natural que você vai galgar até cargos na sua empresa onde você trabalha. Não é no natural, não. Mas é estando no sobrenatural. Faz assim para o seu irmão. Quem anda no sobrenatural é reconhecido. Ele não precisa dizer: eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu vou dizer assim para vocês: se eu, como pastor, um dia chegar aqui e falar assim para vocês: eu sou pastor dessa igreja, pode saber que eu estou na carne. Deu para entender? Eu não preciso fazer isso. Olha assim para o seu irmão e fala assim: antes de você ser ungido, Deus já te ungiu. Deus já te capacitou. Então você não precisa ficar batendo no peito, não. Agora, se ninguém te reconhece como sendo, é porque você não é. Wallace, quando você chega debaixo de uma árvore, você olha para a árvore, você fala: meu irmão, ali tem um pé de mexerica. E de repente, se o teu conhecimento for bom, você vai dizer: e é mexerica pocando. Aí você vai no outro pé de mexerica e fala: olha, essa aqui é mexerica cravo. Por quê? Porque você conhece os frutos. Ainda que a árvore não tenha fruto, quem já verificou que chegou numa árvore que não tem fruto e descobriu qual é aquela árvore? Por quê? O cheiro. Então olha para o Senhor e fala assim: ó, a tua unção tem cheiro. Você entendeu isso? Quem anda no sobrenatural, irmãos, ele anda no sobrenatural. Ele tem cheiro de Cristo. Ele olha para o lado, né? Pastor, você é pastor? Você é pastor? Não precisa dizer: olha, minha carteira de pastor, eu sou da igreja, sou formado em teologia pela faculdade. Você nada disso.
manifesta um demônio aí. Pega lá o teu diploma e vem cá. Sai, demônio. Sai. Sai. O cara vai sair daqui com a cabeça inchada. Então você bater na cabeça dele. Agora, se um demônio se manifestar, ele já sente o cheiro de Cristo na tua vida. Já sente. Irmãos, a autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. Deus, quando chama Pedro, Tiago e João, Ele chama eles e leva eles no sobrenatural e unge eles para autoridades da igreja. Para autoridade. Tiago foi o presidente da igreja. Presidente da igreja. Pedro e João, caminho da Rua Formosa, o que acontece com eles? Autoridade, unção. Pedro ia chegar lá e falar assim: ó, aqui minha carteira, eu sou discípulo de Jesus, está entendendo? Eu digo, você está entendendo? Lê aqui. Eu não sei ler isso não. Então não adianta nada, você vai continuar mentindo. O que Pedro e João fez? Filho, é na autoridade do nome de Jesus. Levanta e anda. Autoridade. Diga assim para o seu irmão, balança aí, fala assim: quem anda no sobrenatural tem autoridade. Fala com autoridade. Age com autoridade. Não precisa impor essa autoridade. Precisa. Muito pelo contrário. Quando Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos, ele disse: ó, vós me chamais, quer dizer, ele já tinha o reconhecimento do povo, vós me chamais de mestre e Senhor, e eu sou. Mas eu, o que eu faço? Papel de um servo, de um serviçal. E mando que todos vocês, ó, façam mesmo. Então, amados, aquele que entra no sobrenatural e vive no sobrenatural, não precisa provar nada para ninguém. Viu? Não precisa provar nada. Ele é. Vamos lá. De repente, tendo olhado em redor, o que aconteceu? Não viram mais ninguém consigo, senão a Jesus. Olha bem para o seu irmão e fala assim: olha, dá uma olhadinha aqui. Você pode abandonar tudo, mas não pode abandonar Jesus. Você pode decidir: olha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou vir mais para a igreja. Se você não abandonar Jesus, olha, escuta bem o que eu vou te falar. Se você não abandonar Jesus, você vai entrar no sobrenatural, e aí você não vai, porque aquele que anda no sobrenatural não abandona a igreja, não abandona o seu discipulado, não abandona o seu lugar, não abandona nada, porque ele está no sobrenatural, andando com Jesus. Não abandona nada. Ele continua firme. Todo aquele que está ligado em Jesus, irmãos, olha bem para o seu irmão, não tem vergonha. Não tem hora difícil não. Não tem problema não. Você está ligado?
Você está conectado a Jesus? Está conectado? Apóstolo René fala assim: está conectado? Se você está conectado, irmãos, a árvore pode balançar de qualquer jeito, entendeu? As coisas podem acontecer de qualquer jeito. Pode vir, do jeito que vir, Deus está comigo. Deus está comigo. E se Deus está conosco, o que a palavra de Deus diz? Se Deus é por nós, e aí, você crê nisso? Olha o que o seu irmão faz, você crê nisso? Agora vocês imaginem, por exemplo, se nesse momento Pedro, Tiago e João viu que ficou só Jesus, começasse a chorar. Cadê Moisés? Cadê Elias? Elias nos abandonou, agora que eu pensei que eu ia andar com ele. Cadê Moisés? Se Jesus está com você, esquece os outros. Olha bem o que eu vou fazer. O pastor não te salva. O irmão que está do teu lado não te salva. A tua mãe não te salva. Os teus filhos não te salvam. Só Jesus salva. Então, se você estiver com Ele, Ele não vai te esquecer. Você entendeu isso? Que se você estiver com Ele, andando com Ele no sobrenatural, você não é esquecido. Mas se você estiver apegado, veja bem, se você estiver apegado em mim, eu me escorreguei, você cai junto comigo. Agora, se você estiver ligado em Jesus, eu posso escorregar o quanto for, deixa eu escorregar, o problema é dele. O problema é dele. Ele não se cuidou? O que a Bíblia diz? Os que estão de pé, olhem para que não caiam. Agora, você viu algum dia Jesus se deslizar e cair? Você viu algum dia Jesus te ofender? Ô, seu safado, seu vergonha, né? Algum dia Jesus já fez isso com você também? Não? Nunca. O homem pode ter falado, né? Mas Jesus, nunca. E aí, o sujeito ouve uma palavra dessa do homem, ele não anda no sobrenatural, o que ele fala? Eu vou mais para a igreja. Pastor, me ofendeu na frente de todo mundo. Eu não vou mais para a igreja. Aquele irmão lá não me cumprimenta. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: olha, na igreja é lugar de doente. E pessoas que ainda não estão inteiramente convertidas. Se alguém te ofendeu, se alegre, perdoa, porque você está começando a andar no sobrenatural de Deus. Quando você começa a liberar perdão, quando você começa a liberar as bênçãos de Deus, a fazer o que Jesus fez, a atitude que Jesus tomou, você começa a tomar, aí você começa a andar no sobrenatural de Deus. Aí se você ficar cá, não, o pessoal não foi Deus, só botou na sorte de mal contra mim, era tudo mentira, e daí? O problema é dele. Qual o meu? O cara mentiu, pastor, o problema é dele. Ele que vai dar conta, o mentiroso não entrará no reino dos céus. Agora, se você ficar irado, se você ficar bravo, se você ficar aí você também não vai.
Agora, se você entrar no sobrenatural de Deus e falar, Pai, como Jesus fez, o que Jesus fez? Lá na cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem te xinga, quem te critica, quem fala, está sabendo o que está fazendo? Se soubesse, ele não tocaria no ungido de Deus, não tocaria na ungida de Deus. Se soubesse, ele não faria isso. Mas como ele não sabe, aí ele vai tocar, aí ele vai fazer, vai acontecer. Por quê? Porque ele não anda no sobrenatural, ele anda só no natural. Ele só sabe o que é carne. Mas o que diz a Bíblia? Aquele que é espiritual entende bem todas as coisas, mas o que é carnal só entende o que é carne. Aí com o carnal o que é? Olho por olho, dente por dente, me bateu, vai apanhar, entendeu? Falou, vai levar. Assim age o carnal, aquele que não anda no sobrenatural, aquele que não anda debaixo das bênçãos de Deus. Vamos lá, versículo 9. Enquanto desciam o monte, o que ele falou? Ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Irmãos, Jesus estava dizendo para eles, olha, enquanto eu não reviver, não conta isso para ninguém. Peraí, os caras viviam no meio do povo e não acreditavam na ressurreição, e não acreditavam que poderia alguém ressurgir dos mortos. Jesus estava ali, dando um nó na cabeça deles. Quem que estava lá no monte? Vê se os irmãos estão prestando atenção. Quem que estava lá no monte? Pedro, Tiago e procurem aí no livro de João se existe alguma coisa sobre a transfiguração. João não fala da transfiguração. Quem fala da transfiguração é Mateus, Marcos e Lucas. Eles estavam lá? Mas João não fala. E ele viveu a transfiguração. Ao que Jesus disse para ele? Não conte nada. Ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. Ainda que, quem escreveu foi outro. Quem contou para eles? Há um mistério tão grande, irmãos, nos evangelhos, que os irmãos que escreveram os evangelhos escreveram em datas diferentes, em lugares diferentes, momentos diferentes, cada um deles escreveu. Ouvido por quem? Pelo Espírito Santo. Lá não tinha Facebook para dizer, estou escrevendo sobre isso, viu? Eu também vi desse jeito. E cada um relata da forma com que teve o conhecimento. Alguns aplicando alguns detalhes, outros tirando alguns detalhes, mas é como nós que contamos uma história, um coloca um detalhe, outro coloca outro. Bem? E os três evangelistas aí, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa passagem, mas João não fala dessa passagem. Ele recebeu uma ordem direta do Senhor Jesus: não conte a ninguém. Quando um discípulo teu chegar em você e conversar com você, não conte a ninguém. Não sabe isso. Porque aquele discípulo
está contando com você, Ele está depositando em você inteira confiança naquela situação. Você entendeu isso? Se você for uma líder que não gera confiança, você não sabe fazer. Jesus aqui estava experimentando e dizendo: olha, não conte para mim. Depois que eu ressuscitar, tudo bem. Aí o mundo precisa saber que isso aconteceu. Mas por enquanto não. Hoje vocês estão sabendo porque eles testificaram. Mas depois, versículo 10. E eles guardaram o que, irmãos? Indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Jesus está falando aqui que só podemos contar quando ele ressurgir dos mortos. O que é isso? O que é isso, ressurgir dos mortos? Nunca ninguém tinha ressuscitado. O cara que morreu, morreu. Acabou. Ressurreição não existe. O saduceu está cansado aqui de pregar que não existe, que não há ressurreição. Olha para o seu irmão e diga assim: o que não há é reencarnação. Irmãos, eu já vi crente dizer assim: ó, na outra vida eu quero vir, entendeu? Eu quero ser diferente. Eu falei: ah, meu pai, eu vou dar umas bolachas no meio da orelha. Não é possível. O que você tem que fazer aqui é aquilo. Não existe você vir depois do outro corpo. Você já imaginou no dia da ressurreição? Né? Pegar você de novo. Dessa vez aqui você veio como Giovanni, né? Aí na outra você vem como Maria. Aí depois você vem como Alfredo. Aí depois você vem como, peraí, opa, no dia da ressurreição, a Bíblia diz assim, que o Senhor chamará pelo nome. E aí, vai chamar você como? Quem que vai ressuscitar? É a Maria? É a Roberta? É o Giovanni? É o Alfredo? Quem vai ressuscitar? Se Jesus vai chamar pelo nome? Não existe reencarnação. A palavra de Deus diz que haverá um momento da primeira ressurreição. É quando o Senhor vir nas nuvens do céu e chamar o seu povo. E Ele pedirá aos mortos e ressuscitem aqueles que estavam servindo ao Senhor. Ele pedirá ao mar que dê os mortos que ele dá. Ele vai pedir para cada lugar os mortos. E encontrarão com o Senhor nas nuvens. E nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Abre o teu olho e fecha para o Senhor. É nesse período, é nesse espaço de tempo. No abrir e fechar de olhos. Primeira ressurreição. Aí, pastor, e aí, vai ter outra chance? Vai ter outra chance. Só que essa outra chance vai ser para aqueles que verdadeiramente se doaram. Porque o Espírito Santo vai ser tirado. Não haverá mais o Espírito Santo. A palavra de Deus
vai ser como um livro selado. As pessoas vão sentar e vão falar: mas na igreja a gente lia essa passagem, o pastor pregava, olha, era uma bênção. Mas eles vão ler e não vai ter mais o Espírito Santo para ungir as palavras. E eles vão trazer comissões nos ouvidos para ouvir, e amontoarão para si fábulas e fábulas. E aí o mundo vai se revoltar e achar que o culpado por ter subido tanta gente é porque os crentes são os culpados. E aqueles que não estavam firmes, que não queriam nada com nada, que não viviam no sobrenatural de Deus, mas só no natural, ficaram. E aí a palavra de Deus diz que será um prato de trigo por último. Fome. Aquele que quiser comer vai ter que se sujeitar a colocar a marca da besta, ou na sua testa, ou na sua mão. E só comprarão aqueles que têm a marca da besta. Agora você imagina os seus filhos chorando, querendo pão, querendo comer, mas para você comprar você tem que negar a Jesus e aceitar o sinal da besta. Eu te convido, meu irmão, a andar no sobrenatural de Deus. Porque é andando no sobrenatural de Deus que nós vamos alcançar a primeira ressurreição, onde nós vamos alcançar a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos entender e compreender aquilo que Deus tem para nós. Aqueles homens não sabiam o que era a ressurreição. Eles não entendiam. Versículo 11. Então lhe perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí em Malaquias, o Senhor fala que enviaria o seu anjo para preparar o caminho do Senhor. Esse anjo que haveria de vir, ele veio no espírito de Elias. E como é isso, pastor? Ele não reencarnou em João Batista, não. Ele veio no mesmo propósito, veio na mesma vontade, ele veio na mesma função de Elias. Versículo seguinte, por favor. Respondeu-lhe Jesus: na verdade, Elias havia de vir primeiro e restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deve padecer muito ao ser amputado. Versículo seguinte: digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como está escrito. Agora você pega Mateus, mesma passagem de Mateus, Mateus 9, se não me falha a memória, 9, não, acho que é por aí também, 7, 8, 9. Transfiguração. Acharam? Mateus 17. Qual é o versículo? O último versículo dessa palavra da transfiguração. Olha lá: digo-vos, porém, que Elias já veio
e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que se fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Elias veio no Espírito, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com a mesma proporção. Por que eles reconheceram que ele estava falando de João Batista? Porque eles estavam no sobrenatural. Aquele que anda no natural vai achar que houve uma reencarnação que não existe. Aquele que compreende só o natural não entende que Deus manda os seus, fala, vai nesse espírito, vai nessa caminhada. Eu coloco para vocês vão ser evangelistas, o espírito de evangelismo como Paulo teve. Isso significa que vocês vão ser reencarnados, que vocês vão receber o espírito de Paulo sobre vocês, de maneira nenhuma. Mas vocês vão na mesma caminhada, seguindo os mesmos passos, honrando, fazendo, acontecendo os milagres. Irmãos, qual foi o maior milagre que João Batista fez? Qual foi o milagre que João Batista fez? Olha para o seu irmão e fala assim: João Batista veio fazendo o maior milagre. Depois de 400 anos sem o povo ouvir a palavra de Deus, 400 anos do povo longe de Deus, vem João Batista e consegue levar milhares de pessoas ao arrependimento, consegue levar milhares de pessoas ao batismo, consegue levar milhares de pessoas para entender que aquele que está vindo agora é aquele que ele está recebendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse agora que vocês devem seguir. Quando Filipe, que era discípulo de João Batista, chegou no Evangelho, não, agora segue ele, é ele agora, é ele que vocês devem seguir. Não siga mais a mim, não, é ele. O maior milagre da vida é quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Não é quando somos curados de enfermidades carnais, mas é quando a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito se volta para Deus. Porque o Senhor quer espírito, alma, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Se você anda na carne, sofrendo, eu te convido a sair desse estágio e entrar no sobrenatural de Deus.